Vamos lá. Então, bom dia. Meu nome é Sandro Palanca, eu sou da Secretaria da Fazenda e vou conduzir aqui essa audiência pública do Orçamento Cidadão, projeto de lei orçamentária anual de 2023, do ano que vem, né, na etapa de priorização de propostas. A gente está aqui fazendo a audiência da Penha, espero que seja a última audiência virtual, né, último ciclo, que no ano que vem a gente consiga fazer audiências presenciais. Hoje é 22 de maio, 9 horas da manhã, um domingo. Vamos lá. Essa é a dinâmica da audiência. Duração de 1h30. Se tiver alguma autoridade presente, subprefeito, alguém que queira fazer uso da palavra, é destinado 15 minutos. Acho que não é o nosso caso aqui hoje. Depois tem a apresentação da Secretaria da Fazenda, que vai ser bem rápida, e eu vou passar pela relação das propostas que recebemos, né, da região da Penha. Fica muito maçante ler todas, então eu vou ler as primeiras, as mais apoiadas, mas se o Fábio, se alguém entrar, quiser que a gente leia alguma outra e detalhe alguma outra, a gente pode ler sem problema algum. Tem um link para inscrição para fala também, mas a gente pode superar essa formalidade e vou abrir para fala via manifestação aqui no chat ou levantar a mãozinha, tá? Depois da leitura das propostas, a gente abre para fala. Então, aqui a informação de que os vídeos das audiências, das 32 que estão sendo feitas, estarão ali no YouTube. O calendário do Orçamento Cidadão está na tela. Começou lá em abril com a recepção de propostas, apoio. Também foi feito um ciclo de audiências ali, a primeira rodada de audiências, de sensibilização. Essa primeira rodada de audiências é muito mais para sensibilizar mesmo e para divulgar o processo, para a gente coletar propostas. Foram recebidas 2.023 propostas da cidade como um todo, né? Daqui a pouquinho a gente vê as da Penha. A gente está na etapa agora seguinte, que é a de priorização. Quem faz a priorização são os conselhos participativos municipais, é uma atribuição dos conselhos, como instâncias representativas do território, né, que conhecem a realidade local. Então, é uma competência, uma atribuição deles. Os conselhos são autônomos, eles não são vinculados ao Poder Executivo nem Legislativo, eles têm autonomia. E é por isso que essa etapa fica com eles, como representantes diretos da população, né? Então, eu vou entrar um pouquinho mais nesse detalhe, tem um slide na sequência, eu detalho um pouco mais a atuação e como tem que ser feita essa priorização. Depois tem a votação popular, da nossa plataforma Participe Mais, vai ser de 31 de maio a 15 de junho. A etapa seguinte é que as propostas eleitas pela população são, então, analisadas pelas secretarias municipais. É feita uma análise com relação a critérios técnicos, jurídicos e orçamentários. A ideia é que não haja critério político na análise, né? Eu sei que é difícil você dissociar completamente, mas se vem diretamente da população, os critérios têm que ser técnicos mesmo. Essa que é a lógica do orçamento cidadão. E as análises que forem viáveis, então, elas entram no projeto de lei orçamentária, são incorporadas, tem uma dotação, tem recurso ali previsto, o que facilita a sua implementação, diria que praticamente garante a sua implementação, né? Bom, a etapa 6 é a elaboração da peça orçamentária, tem aspectos técnicos de redação da testa, do texto e, principalmente, negociação orçamentária do prefeito com o secretário da Fazenda e os demais secretários municipais. Então, esse é um período longo, mas ele envolve uma atividade que consome esse tempo todo, né? Dia 30 de setembro, ao final do período, a peça orçamentária é encaminhada para o Legislativo e, em tese, finda ali a participação do Poder Executivo. Então
encerrando-se esse processo no Executivo, a gente faz uma audiência pública devolutiva, que é uma audiência de prestação de contas, de apresentar as razões pelas quais as propostas foram consideradas viáveis ou inviáveis. A Secretaria da Fazenda traz os técnicos da Secretaria para falar, explicar, ouve a população. Então, é uma audiência pública cujo foco é a transparência e a prestação de contas. A última etapa é o acompanhamento, já na vigência da lei orçamentária, então não vai estar sendo executado, a gente acompanha a implementação. Bom, a etapa 3 de priorização, que é a etapa que a gente está hoje, ela consiste na atuação dos conselhos participativos municipais para priorizar 15 propostas. E aí, por subprefeitura, né, o conselho tem abrangência local, o conselho tem abrangência da subprefeitura, no caso aqui da Penha, e deve ser feito até dia 24 de maio. Tem conselhos que já se reuniram, que já estão ali com as propostas mais definidas, não sei se é o caso da Penha. De qualquer forma, ainda há tempo para ajustes nas propostas, nas 15 priorizadas, e a ideia dessa audiência pública é realmente discutir que a população defenda as suas propostas ou não defenda outras porque não acham tão relevantes, e ampliar o debate num processo de transparência e auxílio ali ao Conselho Participativo no exercício da sua atuação, né? Sabemos também que os conselhos participativos estão passando por um processo de renovação. O mandato dos conselheiros foi renovado por 2 vezes. Alguns conselheiros não aceitaram essa renovação, pediram desligamento de conselhos, há conselhos desmobilizados na cidade. Por isso, então, que a Secretaria da Fazenda vem tomando outros meios alternativos para auxiliar e para fortalecer a discussão das propostas. Um deles é o apoio. Esse ano foi uma inovação do processo. Então, qualquer município pode inserir uma proposta ou apoiar a proposta. Apoiar é como se fosse dar uma curtida na proposta, né? Então, comum nas redes sociais. Ela indica para o Conselho aquelas propostas que têm mais adesão da população. Pode ter propostas ali mais relevantes. São essas, então, até que a gente deve ler mais adiante. De qualquer forma, a atribuição do Conselho está preservada. O apoio das propostas é uma sugestão, um indicativo. Mas é muito comum que haja ali propostas muito similares, inclusive de mesmo tema, e o Conselho pode considerar uma delas apenas, né, como abrangendo aquela demanda, e desconsiderar as outras. O Conselho também pode ter outros critérios de privilegiar um determinado distrito, ou alocar propostas, o número de propostas iguais, dependendo de quantos distritos tem a região. Então, o Conselho tem essa autonomia. Quando o Conselho não atua, que é aqueles casos que eu falei, que o Conselho não deve encaminhar para a gente até 24 de maio, a Secretaria da Fazenda é a que vai fazer a priorização. Isso está previsto na norma, que regula o nosso processo, e esse debate aqui, que é feito nessa etapa dessa audiência pública, ele então vem fornecer subsídios para a atuação ali também da Secretaria da Fazenda, caso necessário. O apoio é outro. E, bom, a Secretaria da Fazenda não está no dia a dia do território, mas para priorizar deve buscar informações do território, junto à subprefeitura, junto a lideranças locais, se for necessário fazer uma priorização. Bom, o que é importante desse slide aqui são as 15 propostas feitas pelo Conselho e a data, 24 de maio, que é a próxima terça-feira. A etapa seguinte é de votação popular. Cada pessoa pode votar em até 5 propostas de qualquer subprefeitura, e as 5 mais votadas por subprefeitura, então, são eleitas para seguir o nosso fluxo aqui e passam para análise de viabilidade. Ao todo são 160, né? Se a gente multiplicar 5 por 32. Plataforma Participe Mais, na casa aí do Orçamento Cidadão, no meio virtual. E, então, por favor, deem seus votos, computem seus votos lá na plataforma, divulguem o processo para quem você conhece, para suas redes,
para que participe também e nos auxilie aí, para que as propostas realmente sejam relevantes e tenham bastante votos, e dá também mais legitimidade ao nosso processo. O período de votação já está próximo, 31 de maio a 15 de junho. O site, a plataforma Participe Mais, ele, no momento da proposta, da votação, é preciso ter um cadastro para garantir que cada pessoa só vote uma vez, ou no caso 5 vezes, mas ela não insira lá centenas de votos que desvirtuariam o nosso processo. Então é preciso você identificar a pessoa vai ter um cadastro, uma senha, mas é simples, tá? E inclusive o site está passando por ajustes com relação a deficientes. Mesmo quem já tem cadastro vai ser chamado, vai abrir uma tela para apontar se é PNE, né, portador de necessidades especiais. É uma demanda até que vem do judiciário. Então, a gente espera que o site abra essa tela aí e eu espero realmente que não seja um dificultador do nosso processo. Esse é o meu último slide. É um slide aí de divulgação do caderno que a gente faz, né? Junto com o processo, o Orçamento Cidadão, que discute o orçamento para o ano que vem, o caderno, ele fala do orçamento desse ano, que está em execução já. Então, ele é uma tentativa ali da Secretaria da Fazenda de colocar em linguagem simples a lei orçamentária, que está em vigor. Peço a todos que conheçam, deem uma olhada no caderno, está bem legal, tem dados orçamentários ali por função orçamentária, tem dados regionalizados, que é o orçamento plotado no território, então acho que é aonde está o dinheiro, né? Onde está o nosso orçamento, isso é legal também de ver. Tem um slidezinho lá também, uma página sobre o orçamento das subprefeituras e algumas informações. Eu acho que é interessante a gente conhecer e facilita e dá transparência também, uma tentativa de dar transparência ao orçamento, uma peça que é um pouco intrincada para quem não domina a técnica orçamentária. Bom, ele está no site da Secretaria da Fazenda, nesse orçamento, nesse endereço que é um pouco grande, mas o Mulumba, que está me auxiliando aqui, vai colocar no nosso chat, então facilita o acesso para vocês, é só clicar. A gente passa, então, a leitura das propostas da subprefeitura. Eu vou fechar minha tela e vou abrir o arquivo de Excel, que tem ali as propostas da Penha. Aqui está. Então, eu vou passar, vai demorar uns minutinhos, mas eu vou passar pelas 15 primeiras, talvez 20, até aqui onde está pintado, as 20 primeiras. A gente depois abre a palavra para discutir, tá? Então, vamos lá. A proposta da Penha, com maior quantidade de apoios. Lembrando que essas propostas, esses textos, com exceção do título, estão no site do Participe Mais, disponíveis para qualquer interessado, inclusive nessa ordem, a ordem do ranking de apoios, tá? Bom, a proposta mais apoiada da região, então, destinação de 1% do orçamento para áreas verdes, é uma proposta, acho que houve um esforço do pessoal aí que milita nessa área para inserir essa proposta inserir e apoiar essa proposta em praticamente todas as subprefeituras, é uma proposta que tem aí rodado aparecido em todas as audiências. Resumindo, é 1% do orçamento municipal para áreas verdes, parques, programas e projetos dessa área de meio ambiente. A segunda proposta mais apoiada é a transferência da UBS de Vila Guilherme, feita pelo USNI, Vila Guilhermina, para um espaço próprio, e aí sugere, inclusive, na rua Fernão Albernaz, esquina com a rua Doutor Bernardino Brito, Fonseca de Carvalho. E ele justifica ali a sua proposta, tem até um 6 citado. Na área da saúde, teve 12 apoios. Instalação de uma UPA na Avenida Governador Carvalho Pinto, no cruzamento com a rua Crubicha. Também a proposta do OSNI, na área da saúde, teve 9 apoios. Ele também tece comentários, acho que o OSNI está até presente aqui, não sei se é o mesmo, tece comentários que justificam aí a sua proposta. Olavo de Almeida Soares, a recuperação da nascente do córrego Ponte Rasa, da área do meio ambiente.
Um dos bairros com menor área verde por habitante da região leste, por isso recuperar a nascente e as margens, então vira prioridade, né? Categoria de meio ambiente teve 5 apoios. Transformação da estação da CPTM, da Vila Matilde, no espaço cultural. É uma proposta na área de cultura, a gente costuma ter poucas propostas na área de cultura, feita aí pelo André Leite Araújo, teve 3 apoios. Isenção de ISS para produtos reutilizados, reciclados, compostados, tal, é um benefício fiscal para algum tipo de produtos. E na categoria de desenvolvimento econômico e trabalho, são 3 apoios, eu acho que isso é mais Secretaria da Fazenda. Essa categoria é definida, apontada pelo próprio município no momento em que ele insere a proposta. Pode ser revista, se não for a Secretaria competente, né? Mas eu acho que é mais uma categoria da Secretaria da Fazenda, mas tudo bem. Levantamento aerofotogramétrico em 3D, para conhecer a cidade real e ajustar ali a cobrança de IPTU. Teve 3 apoios. A inclusão de um ponto de ônibus na Praça Joaquim Alves. Praça tem aqui o endereço, o CEP. Penha de França, único ponto com 2 cabines que atendam os ônibus 2 e 3, sentido bairro. E aí ele justifica um pouco, ela não ele, Dimitri. Transportes e mobilidade, teve 3 apoios. Criação de uma pista de atletismo no de Anchieta, implantaram uma pista de atletismo no terreno atrás do Clube Esportivo de Anchieta, na Coab 1 de Doutor Alvim. Esportes e lazer, são 3 apoios. Arborização de avenidas, que tem um grande fluxo comercial. Proposta ali de meio ambiente com 2 apoios. Facilitação de crédito para agricultura familiar, urbana e periurbana, da Vera Helena Lessa Virela. Criar, então, um programa de facilitação de crédito para fortalecer essa prática de agricultura familiar. Segurança alimentar, né, a categoria teve 2 apoios. Acessibilidade e adequação de calçadas. Destinar verbas para calçadas visando a lei, que determina que seja uma calçada que atenda aos portadores de necessidades especiais. Nossa região, por ter grandes diferenças de altitude, cria problemas sérios. Transportes e mobilidade, 2 apoios. Tombamento e equipamento de equipamentos históricos, implantação de calçadões, na área da cultura. Teve aí 2 apoios. Implantação de ciclovia na Avenida Souza Bandeira, para se conectar com a ciclovia da Avenida Professor Edgar Santos, transportes e mobilidade. Teve 2 apoios. Realização do Jogo Municipal do Idoso, JOMI. Pedimos de forma que abranja também as subprefeituras regionais da cidade, com visão na qualidade e no bem-estar da nossa população idosa. Na área de esportes e lazer, 2 apoios. Implantação de prontuários eletrônicos em todas as UBSs, AMAs, AMAIs e todos os equipamentos aí de saúde que tenham atendimento, né, a cidadão. 2 apoios também. Tem pouco apoio aqui na Penha, gente. Implementar hortas urbanas em áreas de linha de alta tensão, faixa de dutos, etc. Uma proposta ali de segurança alimentar, teve 2 apoios. Contratação de equipes de zeladoria, realização de podas e remoção de árvores. Uma proposta de zeladoria urbana. Certamente a subprefeitura já tem equipe de zeladoria, deve ser uma demanda para ampliação. 2 apoios. Implantação de casa de idoso em todos os subdistritos da Penha. Uma proposta aí de direitos humanos e cidadania. Tem 2 apoios. Bom, eu vou parar minha leitura por aqui, só ver quantas propostas foram recebidas na Penha. Foram 102 propostas. É bastante proposta até, mas teve pouco apoio. Bom, vamos seguir com o nosso processo. Eu vou parar de compartilhar minha tela e a gente, então, pode abrir para a fala do pessoal que está aqui nesse domingo de manhã, friozinho, participando de audiência pública. Mulumba, que está me auxiliando nesse processo, já vai indicar se tem algum inscrito para fala. Sandro, nós tivemos 3 inscritos
por formulário, mas dos três, o que está presente no momento é o senhor Fábio. Eu já habilitei o microfone dele, então é só ele desbloquear, abrir o microfone e ele pode iniciar a fala. Fábio, fica à vontade. Ok. Obrigado. Bom, um bom dia a todos. Obrigado aí pela ajuda dos servidores que num domingo estão aqui, talvez não devem estar nem ganhando, né, sua hora extra, né? A gente manda pagar, meus impostos eu pago, eu espero que vocês estejam ganhando bem para isso. Mas, assim, agradeço essa disponibilidade e a gente vê que, pela disposição de vocês, vocês realmente cumprem a tarefa para que vocês escolheram, né, e fizeram concurso público, servir ao público. Então, servir ao público, independentemente de qualquer coisa, vocês estão aqui, eu agradeço a disponibilidade e o esforço de vocês. Mas vamos lá, eu queria dar fazer algumas críticas, vamos lá. Como o Sandro aí pontuou, tem algumas propostas que foram colocadas na cidade inteira, então eu sugiro para que a secretaria, no ano que vem, coloque um campo CEP. Ou você faz pela subprefeitura que você trabalha, ou você faz pela subprefeitura que você mora. Por quê? Porque o que acaba acontecendo? A proposta é ótima, mas quando você dá esse apoio, no orçamento, isso vai cair só lá no centro da cidade ou nos bairros mais privilegiados. Aqui na periferia, não fica absolutamente nada. Outra proposta também, o que está acontecendo, e já vem acontecendo nesse processo que a secretaria está fazendo, eles colocam só o CPM. CPM não é como um conselho de representantes. E outra, o CPM, pelo menos aqui da Penha, não chamou os outros conselhos. Eu sou conselheiro de CADES, nenhum integrante do CPM, ou até o atual coordenador, ou quem o seja, chamou a gente, os outros conselhos de saúde, os CADES, os outros conselhos da região, para participar dessa priorização. Isso é um absurdo. Por quê? Porque eles não mandam sozinho no orçamento, ou só eles pagam imposto. É muito estranho isso. Então, eu gostaria que a secretaria fizesse isso o ano que vem. Né? Pode parecer algo meio bairrista, mas não é. Ou você faz propostas e você chama os conselhos da área para discutir essa priorização, ou não vai valer de nada. Como o ano passado teve um iluminado, não sei o que aconteceu, colocaram propostas, a maioria das propostas das 15 foram tudo para um subdistrito. Foi só para uma área só. E aí as outras áreas, como se não tivesse problema nenhum, não foram priorizadas, não teve absolutamente nada. Então, seria interessante fazer esse tipo de coisa. Eu acho interessante que, numa proposta aí, essa questão aí de onde conseguir o dinheiro, essa proposta que foi colocada da verificação em 3D para se avaliar qual é a questão relativa à IPTU, eu acho maravilhoso. O ano passado, ou 2 anos atrás, fizeram isso na Penha, não foi para frente. Eu espero que dessa vez vá, porque a gente precisa pegar um monte de gente que não paga IPTU, fez o seu querido puxadinho, e a gente vai cobrar dele e fazer com que o dinheiro venha essencialmente e necessariamente para melhorar as questões relativas ao que tem falta na periferia, o que a gente chama. Periferia é entendido aqui, né? Para além dos 10 quilômetros do centro expandido, porque parece que a cidade só existe para dentro desses 10 quilômetros do centro expandido. Para além disso, não existe e fica tudo largado. Bom, eu acho que a gente vai continuar falando mais ainda, o Osni deve estar aqui, eu acho que ele vai falar também, e a gente vai batendo um papo. Eu agradeço o espaço, agradeço aí a ajuda dos servidores e um bom serviço para a gente, e que a gente tenha um pouquinho mais de calor, porque está frio para caramba. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Eu queria lembrar que esse reloginho que a gente coloca aqui é referencial, tá? Então, se passar um pouquinho, não vai ter problema, não. Tem tão pouca gente aqui na audiência. Vamos seguir aí, Mulumba. Quem é o próximo? Já é a dona Vera? Acho que de presença agora é o senhor Osni. Não, é o Osni. É o Osni. O microfone já está habilitado, é só o senhor abrir, senhor Osni, e iniciar a fala. Senhor Osni, está bem ruim o áudio do senhor, hein? Melhorou? Melhorou. Melhorou? Então tá bom. Bom dia a todos. Sandro, a gente consegue já colocar uma proposta para esquentar o território? Para aumentar um pouco a temperatura?
Bom, a gente como conselheiro já de 3 gestões, né? A gente prioriza por algumas situações. E nem todos do Conselho Participativo, como disse o Fábio, fazem a mesma coisa. Então, isso gera um grande problema, porque o entendimento das pessoas são muito difusos em relação à participação popular. Então, a gente tem o meu umbigo primeiro, né? O meu ponto de ônibus que está quebrado, a minha rua que precisa de um conserto de buraco, e esquece que nós estamos participando de uma audiência para melhorar o bairro, né? A gente discute isso, e a gente precisaria realmente pensar, e aí a Secretaria da Fazenda poderia nos colaborar também, com uma situação de plano de bairro, onde nós pudéssemos planejar alguma coisa de inteligente para que a gente tivesse uma evolução no plano de bairro. As 2 propostas que eu fiz são necessidades da Penha, né? Então, uma delas é uma UPA que a gente precisa, nós temos um lugar ideal, que é uma confluência de 2 subprefeituras e que atende os 6 municípios, 4 da Penha e 2 de Ermelino Matarazzo. Mas muitas vezes não é bem vista, porque não é na porta da minha casa, né? Não é na porta da minha casa, e assim, eu preferia ter na porta da minha casa a Torre Eiffel, ou a Muralha da China para me proteger de segurança. E isso foi o que aconteceu na gestão passada, na escolha das propostas. Então, eu acho que a gente realmente tem que ter essa liberdade, mas a gente precisaria, assim, não só na audiência pública, mas talvez um trabalho de conscientização das pessoas para que a gente pudesse evoluir realmente para uma necessidade do bairro e não de uma necessidade pessoal. A Gabelinha é uma unidade básica que nós temos lá na Vila Guilhermina. Ela é alugada, ela é imprópria, e nós temos um lugar que foi cedido de uma maneira irresponsável para uma segunda atividade. Isso foi judicializado, e agora nós conseguimos que a coisa reverta. Então, na realidade, é só um aporte de dinheiro para reestruturar. E nós chegamos ao seguinte ponto, Sandro. Na época que a coordenadora falou, nós tínhamos 2 milhões, precisaria de 2 milhões para fazer essa reestruturação. Eu consegui com um deputado, né, conversando e tal, o deputado falou assim, não, a gente consegue fazer aqui um... Só que ficou num impasse assim, a área é da Prefeitura Regional, está cedida para uma terceira, um imbróglio, vamos dizer assim. O deputado falou assim, olha, eu dou o dinheiro, desde que o dinheiro esteja com a saúde. A saúde, questionada, falou assim, eu não posso pedir a área porque eu não tenho dinheiro. Então, você percebe, ficou uma situação, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque a saúde não tinha dinheiro, ela não podia pedir a área. O deputado tinha dinheiro, mas não podia pôr, porque aquele dinheiro não era para a saúde, porque aquela área necessariamente não era da saúde. Então, a gente precisa, por isso que colocou essa proposta, para que a gente tenha, pelo mínimo, uma situação em que a saúde não fale, nós não temos dinheiro, né? Vamos propor alguma coisa para que a gente até aporte um dinheiro de fora para poder ajudar nessa necessidade, que é uma melhoria para a cidade e uma necessidade da população. Vamos deixar de pagar aluguel, vamos ter mais equipe de saúde, vai evoluir bastante em questão de saúde. Então, a gente precisa, essas 2 situações, da ajuda de vocês, para a gente percorrer um caminho para que as pessoas entendam o que é o orçamento, o que é a necessidade da cidade. Então, muito obrigado por vocês estarem presentes e participando. A gente agradece bastante. Certo, Flávio? Obrigado, Osni. Acho que a dona Vera é a próxima. Sandra, só um minuto. Teve um comentário aqui da senhora Marta, dizendo que tem pessoas que estão no lobby e não estão conseguindo entrar. Normalmente, pelo menos a minha experiência até aqui com as audiências, quando tem alguém no lobby, aparece para a gente e
E aí a gente consegue Isso. fazer Não, Mulumba, eu até respondi para ela, o lobby não está habilitado, não tem lobby, a pessoa cai ok. direto na sala, né? Desculpa, eu não tinha visto. Então, a menos que tenha dado algum problema técnico aqui, mas a princípio está sendo assim. Acho que todo mundo aqui, ninguém passou por lobby, né? Todo mundo entrou direto. Então é isso. Pode ser algum problema de rede mesmo, de internet. Uma pena. Bom, vamos seguir com a dona Vera, por gentileza. A senhora pode abrir o microfone. Bom dia a todos e todas. É verdade, a gente entra direto, a gente não fica esperando. Às vezes, quando está instável, o Microsoft Teams não funciona muito bem mesmo. Eu já tive essa experiência também. Então, espero que o pessoal consiga entrar. Meu nome é Vera Vilela, eu sou do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. E nós fizemos o ano passado, a gente buscou incluir, né, em todas as subprefeituras algumas das propostas que a gente considerou prioritárias de forma geral para todas elas, pensando naquilo que é indispensável para a garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas aqui no município, né. Então, a gente tem aqui na Penha um total de são 8 propostas, né, uma delas o Sandro leu, que teve um número um pouco maior de apoios. Dentre essas que eu destaquei, dessas 8, tem uma que não é do conselho, mas que é muito interessante, porque ela traz uma necessidade do território, né, que é a implantação de um restaurante Bom Prato nos subdistritos da Penha, né. E realmente, né, em função da situação que a gente vem enfrentando nos últimos 3 anos, a questão do acesso das pessoas à alimentação tem ficado bastante difícil. A gente tem tido um aumento da insegurança alimentar e nutricional na nossa cidade, e também dos casos de má nutrição de maneira geral, né. Com relação a essa proposta colocada aqui do Bom Prato também, a gente também tem uma que propõe implementar programas e projetos de oferta de alimentação segura e contínua, então ela se coaduna com a do Bom Prato, né, as populações que não têm condição de produzir ou de comprar o seu próprio alimento, né, a exemplo da população em situação de rua, dos catadores de materiais recicláveis, migrantes e imigrantes, e da população LGBTQIA+, assim como das egressas e egressos do sistema prisional, né. Então, veja que a gente também, embora eu não seja moradora do território, a gente buscou contemplar, né, na discussão com os nossos conselheiros, e a gente tinha inclusive uma conselheira bastante ativa aí na região da Penha, e por isso a gente trouxe também algumas propostas aqui que a gente considera que são fundamentais, que elas vão trabalhar todo o ciclo do alimento, como a gente tem trazido nas audiências que a gente tem participado, desde a implantação de hortas comunitárias, né, nos espaços de linhão, nos espaços ociosos, até o fortalecimento das hortas agroescolares agroecológicas, né, que é um eixo do ensino e educação da política de desenvolvimento urbano, e está também no plano diretor estratégico do município de São Paulo, né. Aí na proporção de 15% ao ano do total de hortas escolares existentes aí no território da Penha. Outra proposta que a gente traz nessa linha é a questão de retomar, né, a estruturação das escolas estufas, que são espaços onde a gente garante a formação para a produção, seja para a produção, o cultivo, seja para a produção mesmo de refeições, produtos, né, e que ela pode ser um foco de desenvolvimento econômico no território, facilitando para os grupos já envolvidos na questão da produção de alimentos,
a geração de trabalho e renda, e também o fortalecimento dos agricultores familiares no território, né, os agricultores urbanos e as hortas comunitárias da região, né. Há o programa de facilitação ao crédito, como o Sandro leu, né, voltado para fortalecer a prática da agricultura familiar urbana e periurbana, e esse ponto também é defendido pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, né, porque ao fazer um levantamento sobre o impacto da Covid-19 nos agricultores, ele cita essa criação de um programa de crédito como uma solução importante para a manutenção da prática agrícola aqui no município, né. E também o que a gente coloca é a parte final do ciclo, que é o descarte, né, dos resíduos. Então, para o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, é necessário que a gente tenha pelo menos um pátio de compostagem em cada uma das subprefeituras, de forma a reduzir aquilo que vai, né, para os aterros, e também de forma que a gente possa ter a produção do composto para as hortas urbanas dos territórios. E, por fim, a gente traz também algumas das ações voltadas para a política da primeira infância, que é uma prioridade, e também pensando na situação de insegurança alimentar e nutricional, a gente traz aqui a necessidade da gente ter, né, os hospitais amigos da criança, nas maternidades da gestão própria da região, a capacitação das equipes da Estratégia Saúde da Família para orientar o aleitamento materno exclusivo e até o 6º mês, e também implantar e monitorar ações de incentivo ao aleitamento materno em 100% das UBSs, cujas equipes da Estratégia Saúde da Família tenham sido capacitadas. Então, essa é uma prática extremamente importante para a redução da insegurança alimentar nessa faixa etária e da má nutrição também. Então, são essas as propostas que a gente coloca aqui para a região da Penha, né, e quero agradecer o espaço e espero que os outros munícipes consigam entrar também. Obrigada e bom dia. Bom dia, Vera. Agradeço muito. As ponderações que a gente até conhece de outras participações em outras subprefeituras, né, nas outras audiências, mas é muito importante. Agradeço. Vamos seguir, então, com as inscrições para fala. Mulumba, me dá uma ajuda aqui. Sandro, nós já tínhamos inscritos por formulário que chegaram há pouco, o senhor André e o senhor Ivanildo. Então, eu vou passar primeiro para o senhor André e depois para o senhor Ivanildo. Eu já habilitei o microfone do senhor André, ele pode abrir e iniciar a fala. Alô, bom dia, tudo bem? Bom dia. Desculpa, eu não consegui acessar a reunião, só entrei agora. Eu quero deixar minha fala mais para frente, por favor, porque eu não peguei o início, se for possível. Claro. Muito obrigado. Então, passamos... O senhor Ivanildo. Senhor Ivanildo, e o Fábio levantou novamente a mão. É novamente, Fábio? Ou já ficou... Não, eu me coloco para falar depois de todo mundo, como uma nova rodada, uma nova abertura. Ok. Então vamos, senhor Ivanildo, senhor André e o senhor Fábio, com uma nova rodada já. Bom dia. Bom dia, te ouvimos. Bom dia. Então, é que eu também tive dificuldade para entrar, então eu vou deixar o vídeo fechado aí, a questão do vídeo, que ajuda a não dar estabilidade aqui na internet. Tudo Primeiramente, bem. um bom dia a todos, aí os presentes aí, ó, o pessoal aí do CPM, o André, o Fábio, o Osni, são gente aqui do território aí, que sempre luta aí em prol da região, né? Agradecer, Sandro, aí essa forma democrática de a gente participar,
dessas audiências, eu venho participando aí de São Miguel, Ermelino, e queria defender uma proposta a 25, tá? De um consultório de rua para a região da Penha, que a região da Penha é uma região muito grande, né? Penha, Cangaíba, Turalvim, Vila Matilde. E é uma região onde tem muita incidência da população em situação de rua. E aqui na região, atualmente, eu faço parte aqui da comissão eleitoral da eleição aqui dos conselhos de saúde, né? Dos postos de saúde, que já ocorreu, e agora está tendo dos equipamentos. E eu participei de algumas reuniões aqui do conselho gestor dos postos, né? E a maioria dos conselheiros, a gente está aconselhando, até aconselhou eles a participar aqui do Participe Mais, e o consultório de rua foi debatido. Então, a região necessita do consultório de rua, porque atualmente o consultório de rua do Aricanduva é que dá um apoio aqui. Então, há um trabalho em rede aqui, com a supervisão técnica da Penha. Então, o consultório de rua de Aricanduva vem aqui, faz o atendimento. Você vê, na época dessa frente fria que está aí, né? A região já é farta, a região já conta com a equipe de abordagem social. Isso já tem, né? Que era projeto e agora foi efetivado. Então, há necessidade, a gente sabe que tem outros projetos aí, indicações muito boas aí para a região, que são excelentes aí, eu até parabenizo aí a todos. Mas eu creio que um consultório de rua, tivemos uma pandemia, e um consultório de rua aqui para a região é essencial. E no mais, é agradecer aos participantes aí também, e o espaço democrático aí aberto. Muito obrigado. Um bom dia a todos aí, um bom domingo. Obrigado, senhor Vanildo. Eu não sei se você percebeu, eu destaquei aqui a sua proposta número 25 aqui na tela, implantação de um consultório de rua para a região da Penha. E fica aí uma sinalização para o Conselho, né, para eles avaliarem com carinho aí a sua proposta. Muito bem. Agora é o senhor José André, é isso, Bumba? É isso. Ele pode abrir o microfone para iniciar a fala. José André, só passando aqui já que chegou atrasado, o senhor Ivanildo também, com dificuldade de rede, eu fiz uma apresentação breve, descrevendo basicamente o processo do Orçamento Cidadão, como é que ele funciona, que a gente está na etapa 3, etapa de priorização pelos conselhos, e sinalizando que essa audiência é para ampliar o debate, né, e ajudar o conselho nessa priorização. E aí eu li as propostas, as 20 primeiras propostas, as 20 com mais apoio, e passamos a discussão, então abri a fala para os munícipes. Foi isso que aconteceu até o momento. Bom, acho que eu te dei uma sinalizada aí do que aconteceu. Abro o microfone para vocês, quer dizer, já está aberto, é só clicar no botãozinho lá para fazer uso da fala, por favor. Senhor André Basílio, lembrando, teve um comentário do senhor Fábio sobre o CPM não ter ouvido outros conselhos para fazer a priorização. Se o senhor quiser também se pronunciar sobre isso, acho que seria interessante. Como representante do CPM, né? Pode falar? Então, o orçamento passado e o retrasado, você lembra bem que o retrasado, a população fez votação e saíram propostas todas para Ilha-Turovim. Você lembra disso? Nascentes da Ponte Rasa, recapeamento, quarto turno da UBS AMA lá. Aí, no passado, das 15 propostas escolhidas, foi para votação da população, né? Então, o Conselho definiu 15, a população é que votou 5. Não vai ser agora igual, não é verdade? Então, o pessoal comentou que no orçamento passado, o Conselho escolheu só coisa para o Cangaíba. Não foi o Conselho, foi a população que votou.
Não foi o Conselho que definiu as 5 propostas. E tem mais um detalhe. No retrasado, as propostas que saiu, orçamento de Arthur Alvim, as 5, só uma foi feita, não é verdade? As outras não. A do ano passado só passou a da projeto para eliminar as enchentes do Assis Ribeiro e Piratininga, que ninguém consegue entrar para a USP, ninguém consegue entrar os bairros ali da lateral do Rio Tietê, ninguém consegue passar pelo Assis Ribeiro, cheio de água, tem que desviar para Cangaíba. Isso fazem anos, só passou essa por enquanto. Agora a Penha teve 102 propostas, e o Conselho está escolhendo 15, e vai encaminhar amanhã a SUB para enviar via SEI para a secretaria, né? As 15 para no mês que vem, do dia 31/5 ao 15/6, a população votar 5, para que a gente discuta com a prefeitura o que vai ser possível fazer, aprovado ou não, né? Mas eu volto a dizer o que falei na outra audiência, que eu já comentei também na secretaria, que a Subpenha tem 4 distritos, né? Só o Cangaíba é maior em área e população que São Miguel, que é uma subprefeitura. O Cangaíba é maior em área que a Subermelino, tem quase a população da Subermelino. E não temos uma série de equipamentos. E como o Cangaíba está na Penha, a discussão é que nós estamos atrasando o distrito todo por falta de equipamentos, né? Então, nós achamos que precisamos discutir projetos de abastecer a SUB com os equipamentos que faltam, porque está sobrecarregando a população, as SUBs do entorno e os distritos do entorno. Então, nós precisamos de mais dinheiro aqui na Penha, porque a área é muito grande. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Mulumba. Volto para você, que eu já me perdi aqui na ordem do pessoal. Não, tranquilo, agora seria a segunda fala do senhor Fábio. Bom, vamos lá. Vamos tentar esclarecer as coisas aqui, né? Não é assim que funciona, né? As pessoas só votam depois que a priorização é feita pelo CPM. Portanto, cabe ao CPM a sua obrigação até legal, porque lá no seu no item ou no instrumento legal que o organiza, está lá dito que o CPM é obrigado a conversar com os demais conselhos da área. Então, assim, das outras vezes, o que aconteceu? Das outras vezes, as pessoas colocaram, né, como está acontecendo aqui hoje, a colocação das propostas, o CPM sempre escolhe 15, e só depois é que vai para uma votação. Então, assim, nesse meio tempo, o CPM não chama nenhum outro conselho. O ano passado, mandaram só para um local. E aí, sem análise, sem conversar com o Conselho da Saúde, propuseram um monte de equipamento de saúde, nenhum apareceu, nenhum foi. No ano anterior, houve várias propostas. Em grande parte, as propostas que foram priorizadas pelo CPM foram realmente apenas para Arthur Alvim. Quase todas, né, foram, mas apenas uma conseguiu ser feita. Por quê? Porque estava baseada em dados estatísticos, na necessidade de equipamento. Não foi simplesmente, eu acho que ali tem que estar, vou colocar lá. Achismo não existe na prefeitura, não existe no orçamento. Não é o que se acha, é o que se tem com base estatística e com bases sérios e embasados. Fora disso, não existe. E reclamo. Quero saber e gosto, e se for possível, que possam me esclarecer aqui, qual é o parâmetro que vai ser utilizado para a priorização das 15 pelo CPM. Por quê? O CADES não foi ouvido, o CPM não foi ouvido, né? Outros conselhos de área não foram ouvidos, e assim, a gente tem 2 dias. Eu quero saber se nesses 2 dias vão me chamar ou chamar o CADES,
né, para perguntar, Cádiz, o que você acha interessante? Quais dessas propostas aqui a gente pode colocar e priorizar? Porque isso não está sendo divulgado e nunca foi divulgado no CPM, seja este ano ou em anos anteriores, né? E aí, só para reforçar um pouco mais, que a gente consiga, ou que a secretaria, o ano que vem, consiga colocar esse filtro de propostas por CEP, de onde a pessoa mora ou trabalha, para evitar que algumas, né, propostas que sejam gerais, né, acabem passando dentro da subprefeitura e acabem ficando só no centro da cidade ou nos bairros mais centrais, e a gente não chegue aqui, né? E eu creio que a proposta que tem que ser priorizada aqui, até porque a gente precisa aumentar o orçamento municipal, né, é essa do fotogeoprocessamento em 3D para a cidade inteira, para que a gente consiga saber quem fez o seu puxadinho e quem não está pagando IPTU direito. No mais, era isso que eu gostaria de saber, deixar bem claro e pedir mais uma vez. Eu gostaria de saber qual é o critério que o CPM vai dar, né, para escolher as 15 que depois serão votadas, porque o que foi dito aqui não é a realidade. O que foi dito aqui foi que, são as pessoas que votam. Não, as pessoas só votam depois que o CPM, dentro de um critério que a gente não sabe qual é, prioriza 15 e manda para votação. Eu quero saber qual é esse critério que vai ser utilizado agora, né, para priorizar 15 para votação, ok? Eu agradeço, muito obrigado. Obrigado, seu Fábio. Então, eu acho que eu estou tentando localizar aqui, espera um minutinho. Dentre as propostas da Penha, deixa eu procurar aqui o 3D. A 15 e 20. Isso aqui, 15 e 20. Então, essa já acho que é legal a gente apontar, proposta 15 e 20, para como aí uma sugestão, né, uma orientação ao CPM para ele priorizar. A proposta que, inclusive, ele está aqui como a 7ª mais votada. Agradeço a participação. Mulumba, me ajuda com quem? O senhor Osni Pandori se inscreveu aqui para fala. Eu já habilitei o microfone, o senhor pode iniciar. Oi, obrigado mais uma vez. Sandro, a respeito do geoprocessamento, é interessante a gente comentar, porque eu tenho um cunhado que Eu tenho um cunhado em que, no fundo do imóvel dele, tem foi construída uma quadra pela escola. E no geoprocessamento, ela não distinguiu a escola da casa. Então, foi atribuído, há 5 anos atrás, uma área territorial infinitamente maior, do tamanho de minha quadra de futebol de salão. E isso gerou um grande transtorno, porque ele tinha 90 dias para fazer a reabilitação, né, para informar que estava errado, e até então ele não sabia o que estava errado. E ele teve que pagar aí mais de 50 mil reais de IPTU para que fosse revertido essa situação. A proposta do geoprocessamento é interessantíssima, mas eu não sei como a gente poderia fazê-lo para que os dados fossem inseridos de uma maneira correta, porque essa situação, inclusive foram 2 casas, e as 2 casas absolveu, acho que pelo drone, sabe-me lá, absolveu a quadra que é da escola. Eu acho que são problemas que precisam ser sanados, né? E aí é só um comentário, porque fica muito ruim. Agora ele precisa vender a casa e se não paga o IPTU para acertar, não consegue vender a casa. Olha, deu um perereco desgraçado. Mas, enfim. Eu compartilho com o Fábio. A gente precisa saber agora, dentre o CPM, como nós iremos fazer, porque nós agora só temos 2 dias para priorizar essas 15, e é importante que a gente o faça, né?
essa reunião ficou muito, essa audiência ficou muito próxima ao prazo, e a gente precisa realmente definir para ver. Então, fica aí já a proposta para o coordenador, que agora está, já definir segunda-feira para fazer uma reunião extraordinária do CPM para que a gente defina isso e que todo mundo tenha uma participação, ou mesmo na terça, na parte da manhã, antes de ser enviadas as propostas. Porque a saúde também precisa participar, são necessidades, ou cria-se essa pontuação que existe entre as 20, pega essas 20 que tiveram mais apoio e não faça muita diferença, já coloque as 15 primeiras e se não houver tempo de discussão, né? Mas não pode ficar a cargo de hoje, infelizmente, a cargo de 3, 4 pessoas, uma importantíssima informação para a cidade de São Paulo. Nisso a gente fala, muito obrigado, Sandro. Mulumba, muito obrigado pela vinda de vocês, mais uma vez, e a gente precisa caminhar no aperfeiçoamento desse trabalho que é importantíssimo. Fico aqui, volto a falar, eu acho que se a gente trabalhar antecipadamente um plano de bairro, uma ideia do desenvolvimento da cidade, seria muito importante também pela Fazenda. Tá? Muito obrigado pela atenção. Se me permite um comentário, a previsão legal de plano de bairro existe, ela é da antiga Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que hoje em dia está dentro da SMU, né? Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. O que eu conheço é até aí, que tem a previsão legal, e acredito que deva ter algum movimento para realmente elaborar os planos de bairro. Sobre a atuação do Conselho Participativo e outros conselhos, eu queria só fazer um comentário. Eu compartilho com a visão de todos que quanto mais gente envolvida, quanto mais conselhos envolvidos nesse processo, é melhor. A gente vai ter propostas mais aderentes aí à realidade com uma visão global. Agora, a disposição lá do processo compete ao Conselho Participativo, porque o Conselho Participativo é que atua com foco no território, né? Território, no nosso caso, da Subpenha. E não tem uma visão de uma área temática só. Claro que a gente tem o Conselho de Saúde, mas se a gente envolve só o Conselho de Saúde nisso aqui, as propostas vão ser tendenciosas para a área de saúde. O CADES também, tem os conselhos da área do verde e meio ambiente, tem conselhos da área de educação. Então, a ideia de colocar o CPM é porque ele é um conselho que não é temático, mas ele é do local, da subprefeitura. Então, a atribuição é do CPM. Agora, essa prática do CPM, ouvir os demais conselhos, conversar com munícipes, conversar com lideranças, é a mais bem-vinda possível. Compartilho dessa opinião também. E, inclusive, acho que o Conselho Participativo, na maioria das vezes, os conselheiros também integram outros conselhos aí, temáticos, né? Lembrando que o Conselho passou por uma fase de instabilidade, os mandatos foram renovados, estamos na segunda renovação, e a informação que temos é que haverá nova eleição para o Conselho no mês de agosto. Acho que vocês já sabem, pelo menos os conselheiros já têm essa informação. E acho importante que lideranças comunitárias se envolvam, se candidatem a cargos de conselho, né, e usem, se apoderem desse instrumento que é tão necessário para a nossa cidade. Vou dar uma opinião pessoal. Acho que o Conselho de Representantes, da forma como ele foi definida, ele é um conselho mais de fiscalização e fica a cargo da Câmara iniciar os processos de eleição, tal. Minha opinião pessoal é que isso, a não ser que haja muita pressão, é que isso vai demorar bastante. Eu acho que a gente vai conviver com o Conselho Participativo por alguns anos ainda. Não tenho nenhuma informação, é só um achismo meu, tá bom?
Bom, peço desculpas pela intervenção aí, eu acabo falando às vezes até mais do que os munícipes e não é essa a ideia. Mulumba, me dá uma luz aí, tem mais algum inscrito? Aparentemente não temos mais inscrito, eu só estou com uma dúvida com relação ao senhor Ivanildo, porque ele levantou a mão e ele mesmo abaixou. Eu não sei se ele desistiu da fala ou se ele ainda desejaria falar. Se o senhor quiser me confirmar, ele apertou o botão errado, está dizendo aqui. Então, Tá por bom. enquanto, não temos inscrição. Gente, vamos... A gente tem mais 15 minutos de audiência, é isso? Se a gente não tiver mais inscrição para fala, podemos ir encerrando. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, Mulumba, acho que a gente vai encerrando mesmo. Então, encerro aqui, é o período de inscrição para fala. Agradeço. A gente teve essa segunda rodada de audiências públicas, não estava prevista no cronograma original do Orçamento Cidadão, e não sei se foi um pouco atabalhoada, mas a gente teve algumas audiências com muito pouca gente. Aqui tem pouca gente, mas pelo menos teve uma discussão, um debate, proposições importantes, relevantes. Agradeço muitíssimo a participação de todos. Desejo aí boa sorte ao Conselho na sua atribuição de definir as 15 propostas. Boa sorte também à Penha, porque escolha propostas que venham a ser consideradas viáveis e a gente venha aí incrementar esse processo. Que sabemos que precisa de ajustes, implica em mudança cultural dentro da prefeitura, mas eu acho que o processo está no caminho correto. Então, a gente está seguindo e esperamos melhorar ano a ano. Agradeço novamente, eu vou encerrar a gravação e desejo um bom domingo a todos. Que às 10h30 a gente tem audiência de Parelheiros. Obrigado, gente. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigado, bom dia. Bom serviço aí, agradeço. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, obrigado, Sandro. Tudo de bom.